Eu não me lembro exatamente que ano foi, eu acho que 2015. Aí eu fui propor pro nosso amigo Dr. Nicanor. Eu tava a fim de escrever um livro a respeito da tua obra, a respeito da biografia literária, não biografia pessoal, não contar a vida dele, mas de tudo que ele fez, publicando na Poesia na Praça, publicando nos livros todos e tal. Ele aceitou prontamente, eu fiz o livro, eu estava recém começando a fazer crítica literária em livro, né? Eu comecei em 1990 a escrever em jornal. Depois, em 2010, eu comecei a publicar livro e depois, eu acho que era 2015, se não estou equivocado. Daí eu fiz um livro sobre o Dr. Nicanor. Sim. Esse é o livro Biografia Literária do Dr. Nicanor, publicado sim. em 2015. Aí aconteceu a seguinte situação. Eu sou um cara, como dizia o Machado de Assis, e eu não estou me comparando, obviamente, né? O Machado de Assis se dizia que ele era um caramujo. Então, que ele era fechado e não ia muito a eventos sociais. Eu sou um cara fechado. Eu gosto só de ficar lendo, escrevendo. E o único evento social que eu ia, e durante muitos anos fui, cada vez que eu publicava um livro, eu visitava o Dr. Nicanor para tomar um café e para dar um livro para ele para conversar. Eu, na minha opinião, as duas melhores pessoas que eu conheci na minha vida é o Dr. Nicanor, aqui de São Antônio da Patrulha. O cara mais maravilhoso que eu já conheci, e o meu sogro, que é o Elísio Ireno Lauk. Eu acho ele maravilhoso, gente boa pra caramba. É outro cara que eu admiro profundamente, mas não é da área de letras, né? Ele não tem, assim, ilustração intelectual e tal, né? Então eu sempre via, era o único evento social que eu fazia. Toda vez que tinha algum evento literário, eu nunca ia. Eu sempre ficava, né? Num dos eventos que eu fui agora recentemente, aí estava a presença do que talvez seria o maior intelectual aqui de São Antônio da Patrulha, que é o Ronei. É Ronei Luiz Soares. Porque ele lê uma enormidade. Eu leio muito, talvez um livro por dia, mas ele lê mais do que eu. E lê mais do que o Dr. Nicanor. Então, por isso que eu acho que o Ronei seria o maior leitor de São Antônio da Patrulha. De repente, o Dr. Nicanor o segundo, talvez eu o terceiro. A gente lê pra caramba, muito. E aí, conversando com os dois, tomando café, falando apenas de literatura, sem precisar falar mal de absolutamente ninguém, o que eu acho uma coisa muito positiva e muito importante. Aí eu descobri que o Dr. Nicanor ia fazer 80 anos. E eu pensei assim, eu tive uma ideia. Bom, eu tô cheio de livro para escrever. Graças a Deus, tem duas editoras que ligam para mim e pedem, Eduardo, eu quero um livro tal. Aí, então tá, eu vou atrás e faço o livro. Daí depois, a outra editora, uma delas, que é a Bestiário, do Roberto Schmidt Prim, me pede livro o tempo todo, né? Agora eu estou escrevendo sobre a Marli Silveira para Bestiário. Logo em seguida eu vou escrever sobre o terceiro livro, sobre o Carlos Nejar, que é sobre o teatro do Carlos Nejar, também para a editora Bestiário. E a Bestiário me pediu um livro sobre a poesia religiosa do Armin Trevisan. Aí seria o segundo livro sobre Armin Trevisan. Os três, mas eu tinha vários outros para fazer antes. Recém eu tinha que fazer um livro sobre um russo, sobre a história de um russo. Primeiro professor de língua portuguesa na Rússia. Aí o livro já está pronto, já entreguei para Bestiário e tal, mas eu pensei assim, tá, mas aí o Dr. Nicanor faz aniversário no dia 8 de abril. O dia 6 de abril é um dia importante para mim, porque é aniversário do Luiz Miranda. Tudo que eu tenho na vida, eu devo, literariamente falando, ao Luiz Miranda. Então, dia 6 de abril, eu queria, inclusive, lançar um determinado livro, que eu vou falar depois, no dia 6 de abril, por causa que é o aniversário do Luiz Miranda. Mas eu pensei, será que eu consigo parar tudo que eu estou fazendo e tocar e escrever um livro novo sobre o Dr. Nicanor e fazer de surpresa? Aí esse livro está aqui, ó. O livro sobre o Dr. Nicanor, 80 vezes Dr. Nicanor, porque está completando 80 anos. Aí, lendo, eu já tinha lido, mas depois eu acabei dando um clique, o neopicaresco e o melhor da literatura patrulhense. Então, por que neopicaresco? Eu estou fazendo minha terceira faculdade de Letras Espanhol, na Universidade Federal de Pelotas, por um convênio que existe aqui em São Antônio da Patrulha. Quem inventou a Universidade Aberta do Brasil foi o presidente Lula em 2005. Mas quem trouxe para cá toda a estrutura foi o prefeito Zezo e antigamente o vice-prefeito Daisson, né? Montaram toda a estrutura aqui em São Antônio da Patrulha. Então tem faculdade de graça a rodo para todo mundo aqui, que é a faculdade inventada pelo Lula, mas que foi tudo proporcionado pelo prefeito Zezo e o Daisson aqui em São Antônio da Patrulha.
Aí eu estou estudando, já que eu gosto de estudar, e eu estava estudando uma cadeira sobre o picaresco, exatamente agora. Eu já tinha lido sobre o picaresco. O que é picaresco na literatura espanhola? Dom Quixote La Mancha, publicado em 1605, é um picaresco, ou seja, porque é gozação, é palhaçada, é fazer piada e tal, sempre com gozação, sempre com palhaçada. E os grandes escritores picarescos espanhóis, todos eles faziam literatura de gozação. Eu já tinha lido toda a literatura do Doutor Nicanor, comecei a reler, comecei a dar um gás para começar. Aí eu comecei a minha produção de escrever crítica literária é uma página por dia, mas aí para ele eu comecei a fazer em torno de 4, 5 páginas por dia, tocando, para ver se eu conseguia terminar de uma vez, porque eu tava com medo que desse errado para o livro ficar pronto e eu trazer, né? E eu descobri, me dei conta, Doutor Nicanor é um picaresco, ou seja, é um gozador. Ele tá sempre fazendo piada, sempre é gozação e gozação e gozação e gozação. Cada uma das histórias ali dá para contar numa roda de amigos para dar risada. Então, o objetivo é fazer piada. O objetivo é ser um neo-picaresco. O objetivo é exatamente esse, de divertir o possível leitor. E eu nunca tinha escutado ninguém comentar nada que tivesse lido o Doutor Nicanor, que me deixou muito impressionado. Mas, então, escrevi e fui escrevendo. Como eu sou de outra região, eu sou de Porto Alegre, nasci, vivi, me criei em Porto Alegre, mas eu moro aqui há 21 anos por ter me casado com uma patrulhense. A também escritora Elaine Lau, que escreve bem pra caramba, professora do Colégio Santa Terezinha e também professora e foi vice-diretora há muitos anos de um colégio de Gravataí, da prefeitura de Gravataí. Bueno, então eu comecei a perceber mais ou menos a maneira de o patrulhense se comportar, que é diferente da maneira que o porto-alegrense se comporta. Acabei fazendo muitos comentários no livro a respeito de como o patrulhense se comporta, como é que funciona o relacionamento aqui em São Antônio da Patrulha. E terminei o livro, deu certo. Dos 33 livros que eu publiquei, eu havia prometido para mim mesmo: nunca iria pagar para publicar. Isso é uma determinação minha. Eu não pago para publicar. Mas este aí eu paguei. Porque esse aqui, daí a editora não ia dizer assim, ó, eu quero, né? Porque a editora pede para mim, eu faço o livro e tem o esquema lá que a editora organiza, tanto a editora Alcance como a editora Bestiária. É uma situação diferente. Mas esse aí eu fiz questão. É um presente. Então é um presente de aniversário. Presentão. É. Eu pensei assim, ó, para ser um presente, eu pensei assim, ó, vou convidar a moça que escreve crítica literária na Folha Patrulhense, que é a Monique Rodrigues, para fazer uma orelha. Ela fez a orelha e tal. Aí eu pensei assim, ó, na contracapa tem um monte de escritor importante aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, né? E escritores que eu conheço. Tem o Joaquim Monks, tem o, sei lá, o Elvio Vargas, tem o Luiz Coronel, tem vários escritores importantes, tem o José Eduardo de Grazi e tal. Mas eu pensei assim, não, mas eu queria um cara que fosse nacional, né? Conhecido no país todo. E daí eu pensei assim, então eu vou convidar o Carlos Nejar. Carlos Nejar, o único gaúcho membro da Academia Brasileira de Letras. Eu liguei para ele e pedi, cara, tu me faz um prefácio, não, para botar na contracapa do livro. Em 60 segundos ele escreveu o texto, deixou tudo pronto e já mandou para mim. A rapidez do Carlos Nejar é uma coisa impressionante, por isso que ele tem 200 e poucos livros publicados, né? Ou 250, ele tem uma coisa assim astronômica de publicação. A cada mês sai um livro novo e vai saindo. E ele tem 85 anos, eu acho. Ele é de 39. Ele tem uns 80 e tantos Ele é anos. de 39. Então aí eu fiz o livro ficou pronto, mas eu pensei assim, eu falei pra Amanda, ali a filha, né? Eu falei assim, eu vou dar um presente, mas pro Doutor Nicanor, e o presente é grande. E daí quando ficou pronto o livro, eu fiquei pensando assim, mas e agora? E se de repente eu vou fazer uma surpresa no aniversário do Doutor Nicanor e ele morre do coração? Mas daí é complicado. Aí é complicado, porque eu já vi isso acontecer. É assim, emoção. Da emoção. Eu já vi situação assim do semifinal da Libertadores da América, um senhor aí de 70, 80 anos morreu do coração. Eu já vi situação da Copa do Mundo de 70, uma pessoa ficar emocionada e morrer do coração também. Aí eu pensei, não, então eu vou revelar antes. Aí eu revelei antes disso, eu escrevi um livro sobre o Doutor Nicanor e tal. Depois eu marquei uma conversa com o Doutor Nicanor, também com o Ronei, aí eu dei um livro para cada um, para que não tivesse um impacto grande
para fazer a coisa ficar mais suave, para não dar problema. Eu acho que deu mais ou menos para essa situação acontecer, para não dar problema e não dar esse impacto e o doutor Nicanor não ter um ataque. Mas as duas filhas disseram pelo WhatsApp, olha, foi a Juliana e também a Amanda, olha, o pai tá tendo um ataque aqui, a coisa tá... Né? Mas era isso. O objetivo era homenagear o doutor Nicanor. Eu achei interessante que o Joaquim Monks... Eu acabei conhecendo o Joaquim Monks porque antigamente eu fazia uma oficina literária e a Maria Heloísa aqui da Costa, daí disse, falou Joaquim Monks e tal, já tinha ouvido falar, já tinha lido a respeito e tal. O grande escritor brasileiro que mandava cartas para fazer magistério poético no Brasil, primeiramente foi o Mário de Andrade. Depois, o outro escritor que começou a falar sobre criação literária para tentar ensinar os poetas a fazer poesia é o Joaquim Monks. Ele tocou nesse assunto porque é o assunto que interessa a ele, porque é o assunto que ele gosta. Então, olha só, seguindo esse contexto, Mário de Andrade deu aula de poesia para escritores do Brasil inteiro através de cartas. Muito antigamente, o Rainer Maria Rilke escreveu cartas a um jovem poeta. É maravilhoso o livro, foi um dos primeiros que eu li, para tentar ensinar como é que se faz poesia ao Franz Capus, poeta iniciante da era da região lá do Rilke. O Joaquim Monks faz nas redes sociais e também nos seus livros e também naquele site Recanto das Letras, escreve o seu magistério poético. Eu comecei a escrever crítica literária em jornal e passei por muitos jornais. Cheguei a publicar em torno de 2.000 artigos de crítica literária em jornal, em vários jornais do Rio Grande do Sul, em 1990. Descobri por aquela época, estava fazendo faculdade de letras em inglês na Universidade La Salle de Canoas, um crítico literário norte-americano chamado Ezra Pound, que escreveu ABC da Literatura e Arte da Poesia, e ele diz o seguinte, entre outras coisas, que é um autor que todos os livros de crítica literária que eu faço, agora já são 33, mas nos próximos 2, 3 meses já vão ser 36, ele diz o seguinte, literatura é palavra rica em significação. Então ele quer dizer o seguinte, o escritor escreve um verso, esse verso tem que ser opaco, ele tem que fazer o leitor pensar, criar um enigma. O escritor argentino Ricardo Piglia, que morreu faz poucos anos, ele chegou a dizer assim, a função de um crítico literário é a função de um investigador de polícia. Tu tem que descobrir aonde o poeta quer chegar, o que ele quis fazer com aquela opacidade, com aquela literatura um tanto quanto hermética, difícil de compreender, que inclusive é o que faz o doutor Nicanor, e o filho dele, o Luiz Gustavo, ali faz com exímia qualidade, que eu já li vários poemas dele, também é altamente qualificado, que é também o que faz o Joaquim Monks na sua poesia. O leitor vai ler e tu vai refletir a respeito, e quanto mais pessoas lerem aquele poema e aquela imagem, mais pessoas refletirem coisas diferentes, baseado na sua visão de mundo, na sua ideologia, na sua experiência de vida, etc. Então, quanto mais riqueza de interpretação tiver, tanto melhor é o poema. Motivo pelo qual, quando a gente estava conversando agora de meio-dia, o Joaquim Monks comentou assim, falou a respeito do poeta Manuel Bandeira. O poeta Manuel Bandeira é um péssimo poeta, na minha visão, e a professora doutora da URGS, no mestrado e também no doutorado de literatura brasileira, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria do Carmo Campos, uma vez ela disse em sala de aula, e ela não pediu que ninguém dissesse, eu não faço fofoca de ninguém, não falo o nome de ninguém mal em situação nenhuma, ao contrário do que muita gente faz, inclusive. Mas a Maria do Carmo Campos não disse pra gente não comentar nada e não falar nada sobre o comentário que ela fez do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é péssimo, Manuel Bandeira não sabe escrever. Manuel Bandeira, ele diz, eu te amo, tu me ama, nós nos amamos, que é uma frase do Rui Carlos Ossmann, não é uma frase do Manuel Bandeira, nem da Maria do Carmo Campos, e significa apenas isso. Se a poesia tu diz determinada coisa, aquilo ali é uma garrafa de água cristalina, e significa apenas que aquilo ali é uma garrafa de água cristalina, isso não é poesia. Poesia tem que ampliar o significado, poesia tem que fazer o leitor pensar, a poesia tem que ser opaca, a poesia tem que fazer girar o mundo, tem que fazer o cara... mas... Por isso que o grande poeta do Brasil, há muitos anos, é o Carlos Nejar.
Porque o Carlos Nejar faz uma frase e te dá uma paulada. E tu fica, opa, o que ele quis dizer com isso? Daí tu fica meio perdido. Tá, mas o que é exatamente? Aonde que eu consigo me aproximar? Aí tu tenta ler, que é também, muitas vezes, o que faz o Doutor Nicanor. É uma poesia rica, uma poesia opaca, uma poesia cheia de significado. O que o senhor pretende fazer de, talvez, projetos futuros? Pretende escrever alguma coisa mais picaresca? Falando de histórias picarescas, eu me lembro de várias, mas uma que eu achei muito engraçada foi a história seguinte, que daí o teu pai, o Dr. Bonifácio, teria contado que conheceu na Rua do Ouvidor, então, o advogado genial brasileiro, Rui Barbosa, que teria um cachorro, e esse cachorro saía correndo e ia para um açougue que ficava na rua, ali na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor é a rua mais importante do Brasil, porque foi citada nos livros do Machado de Assis umas 1000 vezes. Então, daí o cachorro ia lá, roubava uma linguiça e saía correndo e comia. Depois ia lá de novo, roubava outra linguiça, saía correndo e comia. Depois ia lá de novo e todo dia roubando linguiça. E roubando um monte de linguiça e comia as linguiças. O dono do açougue chegou no Rui Barbosa e disse assim... Primeiro marcou um horário, né? Marcou o horário, ele chegou lá e disse... Isso tá no livro De Ontem e de Antanho, do Dr. Nicanor. Essa história é maravilhosa, maravilhosa.